Como é bom adorarmos ao Senhor. Como é bom celebrarmos aquele que vive estás. Aleluia. Quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 15. Aleluia, Jesus. Nós vamos falar hoje sobre Saul, o primeiro rei de Israel, um homem o qual o Senhor levantou para ser o líder do seu povo amado, e o qual, pela sua obediência, foi abdicado de receber das promessas do Senhor, que era estabelecer o reino dele permanentemente. Aleluia. Feche seus olhos, irmãos. Vamos fazer uma oração. Pai, nesta noite, Senhor, nós nos alegramos na sua presença. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo teu fluir neste lugar, Senhor. Pelo seu rio, Jesus, que jorra neste lugar, nós te agradecemos, Senhor. Que nessa noite possamos ouvir, Pai, daquilo que o Senhor tem separado aos nossos corações. Que a tua noiva possa ser ministrada, Senhor. Que possamos, Deus, sair daqui diferentes daquilo que entramos, transformados, Pai, pela tua presença, pela tua glória, pela tua palavra, Senhor Jesus. Que os nossos corações, Pai, sejam prontos para receber da tua palavra. Que os nossos ouvidos, os nossos olhos, Pai, possam ser abertos nessa noite. Que a tua igreja, Senhor, possa desejar, Pai, realmente desfrutar, Pai, da tua palavra, da tua voz, Deus, neste lugar, Pai. Que possamos, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos derramarmos realmente, Pai, naquilo que o Senhor tem a ministrar, Deus, a esses corações. Que nenhuma limitação, Senhor, que nada, Pai, possa impedir o seu falar neste lugar, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa ser glorificado e exaltado, Senhor. Que cada coração possa ser realmente, Deus, transformado por essa palavra, Pai. Porque o nosso desejo, Senhor, é caminharmos por esse novo e vivo caminho que o Senhor preparou para nós, Pai. O nosso desejo, Senhor, é buscarmos cada dia mais, Deus, nos parecermos com o seu Filho amado, com Jesus, Pai. Esse é o nosso desejo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Antes de nós estarmos lendo esse capítulo, eu gostaria de introduzir um pouquinho sobre antes de Saul ser levantado como rei. Antes disso, o povo de Israel, ele era liderado através da vida do sacerdote Samuel, aonde ele cumpria essa liderança pelo Senhor sobre esse povo. E chegou um certo momento onde Samuel já estava de muita idade, já estava bem velho, e os seus filhos não seguiam os mesmos caminhos que ele. Eles foram colocados como líderes também, mas eram realmente filhos que não seguiram aquilo que Samuel tinha como a firmeza na palavra do Senhor, mas eram filhos que, conforme a palavra do Senhor vem nos descrevendo, que estavam como corruptos mesmo. Aqueles que estavam fazendo negociações que não condiziam com aquilo que o Senhor direciona as nossas vidas. E ali no capítulo 8, em 1 Samuel mesmo, o povo vai a Samuel e pede a Samuel por um rei que pudesse os guiar nas batalhas, os direcionar. E Samuel fica muito incomodado com aquilo que o povo pede. E o Senhor, ele diz assim, no versículo 7 do capítulo 8, e o Senhor lhe respondeu quando Samuel foi em oração ao Senhor por essa questão que o povo tinha apresentado a ele, e o Senhor respondeu: atenda tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. E nesse contexto, o Senhor levanta a vida de Saul.
onde o povo rejeitou essa liderança vinda por esses sacerdotes, pelo sacerdote Samuel, onde ele liderava sobre a orientação do Senhor. Então eles não só desprezaram o sacerdote Samuel, mas em si rejeitaram a Deus como líder, porque o povo temia. Tanto que eles vêm pedindo um líder que fosse como o das outras nações. Eles não confiaram na provisão do Senhor, porque eles estavam se sentindo ameaçados pelos filisteus, que estavam se aproximando cada vez mais. E eles preferiram ter um rei, um homem mesmo, os direcionando. E com isso, o Senhor escolhe Samuel, um benjamita da cidade de Gibeá. Como a palavra do Senhor descreve, um homem sem igual entre os... Saul, perdão. Obrigada, Rafael. Saul, um homem sem igual entre os israelitas. E ali, no capítulo 15, vem descrevendo uma situação onde Samuel direciona Saul para eles guerrearem contra um povo, os filisteus. E nós vamos estar lendo essa palavra agora neste momento, a partir do versículo 1, onde vem dizendo assim: Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Versículo 2: assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertencem. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Ameleque e armou uma emboscada no vale. Então disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Versículo 7: e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe. Segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Samuel, porém, respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: diga-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio. Os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor, porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado
consagrado a Deus para destruição, a fim de que os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e lhes atendi. Agora eu lhe imploro, perdoe o meu pecado e volte comigo, para que eu adore o Senhor. Versículo 26. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Amém? Glória a Deus. Aqui nós vemos um homem que foi levantado como líder do povo de Israel, foi posto como rei. Um homem que o Senhor escolheu no meio daquele povo, e onde o Senhor fez promessas a ele, dizendo que o reino dele seria estabelecido, onde ele governaria sobre Israel. Esse era o desejo do Senhor. Mas Samuel, ele tinha um coração um tanto quanto arrogante pelo Saul. Obrigada, Rafael. Saul e Samuel, irmãos, não tem nada a ver um com o outro na Bíblia, mas o nome pega, Saul. Mas Saul, ele tinha um coração arrogante, irmãos. Se nós formos analisar pelo texto, ele sabia que ele não tinha feito exatamente como o Senhor tinha dito. Mas ele tinha convicção de que o que ele tinha feito estava certo. Tanto que quando a gente vai à palavra, ali no versículo 13, diz assim: quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe, segui as instruções do Senhor. Então ele tinha certeza que ele tinha feito conforme aquilo que o Senhor tinha pedido. E quantas vezes, irmãos, nas nossas vidas, nós recebemos orientações do Senhor e optamos apenas por pincelar aquilo que nos convém, apenas por fazer de forma parcial aquilo nas nossas vidas, e nós não entendemos o porquê de muitas coisas vierem sobre nós mesmos. E muitas vezes, irmãos, nós nos posicionamos perante o Senhor como Saul, com esse coração um tanto quanto arrogante, um coração presunçoso, de acharmos que nós estamos com a razão, de acharmos que na força do nosso braço, na força do nosso entendimento, nós conseguiremos alcançar as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, atingirmos o propósito que o Senhor tem para nós. Ali no versículo 9 vem mostrando qual foi o erro de Saul, aonde Saul e o exército poupou a vida de Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros, pouparam tudo que era bom. É como que se ele olhasse para aquilo e ele achasse que não, isso aqui é muito bom para eu destruir, isso aqui é muito bom para eu deixar, no fogo, queimar, isso é muito bom. E quantas vezes nas nossas vidas o Senhor, Ele quer nos tratar, Ele quer realmente nos conduzir para o seu propósito, conduzir em direção à promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, e nós agimos dessa forma. Isso é muito bom e nós nos agarramos a isso. Isso é muito bom, eu gosto muito disso. Isso eu não quero mudar, isso eu não vou mexer. Se eu fizer isso, já está bom. É no sentido, irmãos, que muitas vezes a palavra do Senhor, ela nos diz para meditarmos na palavra dele dia e noite. E quantas vezes nós fazemos aquela pequena leitura pela manhã e já dizemos: isso já está bom, isso é o suficiente. Ou por muitas vezes fazemos uma oração, mas talvez não meditamos na palavra do Senhor, ou em outras vezes fazemos uma coisa ou outra. Sempre nós procuramos nos aprovarmos. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que procurar sermos aprovados por Ele. Sermos realmente apresentados como aqueles que manejam bem da palavra do Senhor. Aqui nessa situação, no versículo 11, vem retratando que Samuel já tinha abandonado em seu coração o Senhor. Aonde no versículo Saul.
Saul, arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Cada vez mais, Saul, após ter sido levantado pelo Senhor como rei, ele foi se corrompendo, ele foi se afastando. Saul, cada vez mais que ele foi se afastando do Senhor. E quanto nós desobedecemos, irmãos, os mandamentos do Senhor, cada vez mais nós vamos perdendo a nossa identidade, vamos perdendo as nossas características. No decorrer da história de Saul, nós vemos que ele vem se tornando um homem muito até depressivo, medroso, onde ele temia muito Davi, porque Davi foi levantado no lugar de Saul como um homem segundo o coração de Deus para governar aquele povo. E não foi esse homem que o Senhor tinha chamado. Saul, quando foi chamado, ele é tido como um homem sem igual, um homem diferente, não só de boa aparência, mas realmente um homem bravo, corajoso. E com isso, com essas atitudes, essas escolhas que ele foi fazendo, foram moldando ele a cada vez mais não ter essa identidade que o Senhor havia colocado na vida dele. E muitas vezes nós somos assim, irmãos, com pequenas escolhas, com pequenas escolhas que nós vamos tendo, nós vamos nos afastando dos propósitos do Senhor e perdendo a nossa essência, perdendo aquilo que realmente nós às vezes lutamos tanto para encontrar, que é a identidade no Senhor. Aqui no versículo 17 diz: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel. Em 1 Samuel, lá no capítulo 9, 21, quando Saul diz para ele que tudo pertencia a ele, a sua família, ao seu pai, Saul diz assim para Samuel: acaso não sou eu um benjamita da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos? E mesmo com ele tinha essa consciência do quão pequeno ele era, e mesmo assim o Senhor olhou para ele e viu nele as características de se tornar um líder realmente do povo dele. E no decorrer disso, dessas situações aqui onde Saul foi fazendo as escolhas erradas, nós vemos essa perca dessa característica, porque ele começou a achar que ele realmente era digno, ele merecia estar ali. Então ele tinha esse tom quanto arrogante. Fui pesquisar o significado a fundo da palavra arrogante, e ele traz como um forte orgulho. Um forte orgulho, alguém que se comporta com superioridade, alguém que acredita ter, quem sabe, mais razão ainda do que aquilo que o Senhor tinha dito. Uma pessoa presunçosa, que julga baseado em aparências. Ali no versículo 22, Samuel responde a Saul dizendo: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Como dito agora no momento da ministração, às vezes nós tomamos como servir ao Senhor o protocolo, aquilo que é estarmos somente nos momentos de culto, participarmos de reuniões, conferências, entre outras coisas, e não entendemos que o desejo maior do Senhor é que nós tenhamos um coração obediente, um coração que realmente deseja realmente cumprir o querer do Senhor, deseja conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que nós possamos buscar ter esse coração, irmãos. Nós amamos as promessas do Senhor, mas nos esquecemos dessa condição para recebermos dessas promessas, para nós desfrutarmos dessas promessas, é necessário permanecer em obediência. É necessário permanecermos conforme aquilo que o Senhor nos dá a direção. A palavra do Senhor diz lá em 1 João 5, no capítulo 3, porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. Quem sabe nós vivemos muito de palavras em eu amo a Deus, eu amo o Senhor, Senhor, como eu te amo, como eu te desejo. E nós não percebemos que a palavra do Senhor vem nos explicando qual é o amor que o Senhor deseja receber de nós, o que realmente é o amor. Que aqui a palavra do Senhor diz que o amor consiste em obedecer aos mandamentos. Lá em João 14, 21 diz: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama.
Que possamos realmente ter os mandamentos do Senhor guardados em nossos corações. Saul recebeu esse mandamento, recebeu essa direção, o qual ele tinha que ir e levar tudo ali dos amalequitas à destruição. Tudo. Então, que assim nós possamos ser nas nossas vidas, em tudo obedecer ao Senhor. Não somente uma parte, não somente apresentar aquilo, não, Senhor, mas isso aqui eu fiz certo, isso aqui eu consegui, ó Deus, eu cumpri, eu fiz aquilo que o Senhor me pediu, a sua instrução, eu cumpri. Mas que possamos realmente tomar consciência nesse momento de o quanto nós temos amado ao Senhor, o quanto nós temos guardado os seus mandamentos e o quanto nós o temos obedecido. Muito importante, irmãos, para as nossas vidas é entender que nós só desfrutamos da palavra se nós praticamos. Nós podemos falar aqui de várias promessas que o Senhor tem na sua palavra para as nossas vidas. Inclusive da fidelidade, do amor, da alegria. Bendito serás no campo. A palavra do Senhor, ela é recheada de promessas. Mas nós precisamos entender que essas promessas nas nossas vidas, elas só se cumprem quando nós obedecemos, quando nós realmente não somos mais ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Que possamos sair da posição de ouvintes, e nos tornarmos praticantes da palavra do Senhor. Só assim nós veremos a vontade do Senhor se cumprindo nas nossas vidas, as promessas do Senhor se cumprindo nas nossas vidas, o querer do Senhor sendo estabelecido na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Aqui nós percebemos, não só aqui, mas na outra passagem, ali em 1 Samuel, no capítulo 10, onde Saul também já havia desobedecido o mandamento do Senhor, onde era para ele esperar 7 dias até que Samuel chegasse, antes deles atacarem os filisteus. E ele viu que Samuel estava demorando demais, ele optou por ele mesmo realizar o sacrifício de comunhão ao Senhor. E logo em seguida Samuel chega. Muitas vezes, irmãos, nós queremos apressar os planos que o Senhor tem para as nossas vidas e não entendemos o processo que é necessário passarmos. Quem sabe muitas vezes aquilo que nós tanto clamamos ao Senhor, Ele não se cumpre porque nós ainda não estamos preparados e prontos para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então que possamos buscar esse coração obediente ao Senhor, que possamos desejar esse coração. Aqui no versículo 24, Saul diz: pequei, ele reconhece, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu, tive medo dos soldados e lhes atendi. Aqui a palavra do Senhor vem trazendo que Saul, ele temia mais a homens do que a Deus. Mais a homens do que a Deus. Amados, que haja realmente um temor em nossos corações por Deus. Um temor. Que possamos entender que o privilégio que temos realmente de estarmos na presença do Senhor. O privilégio que temos de ter esse livre acesso, aonde não é necessário mais que um sacerdote apresente a oferta, onde nós temos esse livre acesso à presença do Senhor. Que isso seja um desejo forte em nossos corações. Que possamos realmente amar o Senhor, mais do que em palavras, mas em obediência. Em obediência a Ele. Quero te convidar a fechar seus olhos nesse momento. O Senhor, Ele é aquele que sonda e esquadrinha os nossos corações. Eu quero te convidar nesse momento a começar a trazer à sua memória, começar realmente a se analisar, ver o quanto você realmente tem sido como aquele que é obediente, como aquele que
ama o Senhor, ama os seus mandamentos, aquele que guarda a palavra do Senhor no seu coração, aquele que realmente ama o Senhor com tudo, com tudo, com tudo, com tudo, aquele que tem prazer nas leis do Senhor, aquele que ama estar com o Senhor. Sabe como tem sido a sua vida diante dele? Como tem sido o teu coração de adorador ao Senhor? Quem tem sido você na presença do Senhor? Quem tem sido você na presença do Senhor? O quão grato, o quão obediente tem sido a sua vida, o quanto agradável tem sido a sua vida ao Senhor. A palavra do Senhor também nos diz que nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Devemos exalar esse bom perfume por onde nós passamos, por onde nós vamos. Que a sua vida possa manifestar o reino do Senhor, possa exalar esse bom perfume. Que o Senhor encontre em você um coração grato, um coração obediente, um filho que ama a palavra dEle, que ama a palavra dEle, que não só deseja as suas mãos, mas também deseja estar aos pés dEle, mas que deseja ouvir a sua voz e obedecer, assim como essa canção que cantamos. Oh Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Mas quem sabe nós desejamos ouvir dessa voz, mas não obedecermos. Irmãos, que possamos a cada dia termos um coração sedento pelo Senhor. Sedento, um coração consciente de que a palavra do Senhor nos aproxima do Senhor. Que a palavra do Senhor nos revela mais sobre o Pai, nos revela mais sobre de quem é Jesus, nos revela mais daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Que você possa desfrutar daquilo que o Senhor tem na sua vida, criando um coração, buscando um coração como o do Senhor. Ali quando Davi vem engrandecendo ao Senhor, dizendo: dá-me um coração igual ao teu, Pai. Dá-me um coração igual ao teu. Oh Jesus, como nós desejamos, Pai, como nós desejamos, Senhor, ter o teu coração, a tua vida em nós, Pai. Que possamos ter os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos abertos, Pai, para não perdermos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, da tua voz, Senhor, daquilo que o Senhor tem como propósito para cada um de nós, Pai. Oh Jesus, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos pelas nossas distrações, Pai. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos maus caminhos, Senhor. Oh Jesus, que o teu Espírito Santo testifique em cada coração neste lugar, Pai. Cada área da vida, Senhor, dos teus filhos que se encontra fora do seu propósito, Senhor. Fora daquilo que o Senhor tem, Jesus, para eles, Pai. Oh Jesus, que assim como o Senhor ministrou ao meu coração, Pai, o Senhor possa ministrar, Deus, aos seus corações, Senhor. Oh Jesus, por esse desejo constante, Jesus, em te conhecer, em querer realmente, Pai, te amar em obediência, que deseja, Senhor, não somente o receber, Pai, de todo o coração, mas levar, Deus, realmente os seus caminhos, Pai, como nossa realmente, Jesus, a nossa segurança, a nossa certeza, Pai. Que possamos, Jesus, nos firmarmos nas Tuas palavras, Senhor. Que as escamas dos nossos olhos possam ser retiradas, Pai. Nós não queremos ser, Jesus, como aqueles, Senhor, que cumprem pela metade, Pai, as Suas ordenanças, os Seus mandamentos, Senhor. Mas sim, Jesus, nós queremos, Pai, a Tua vida em nós, Senhor. Nós queremos o Senhor em tudo sobre nós, Pai. Oh Jesus, nós desejamos a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Jesus. Ah, Senhor Jesus. Oh Deus. Ah, Jesus. Sim, Jesus. Sim. Que esse seja um desejo constante no Teu coração. Um desejo constante em permanecermos fiéis, assim como o Senhor permanece fiel. As promessas do Senhor, o Senhor não volta atrás. O Senhor, Ele não se arrepende.
A palavra aqui vem encerrando, dizendo: aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul era para ter o seu reino permanecido sobre Israel, mas ele escolheu não obedecer e com isso abriu mão da promessa do Senhor para a vida dele. Que você não seja como ele, não abra mão da promessa do Senhor por falta de obediência, mas que realmente os nossos corações sejam incendiados pela consciência do prazer em que obedecemos, e obedecer em todas as áreas. A palavra do Senhor diz em que os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. Eles não são. Sabe, irmãos, Saul, ele foi se afastando ao Senhor justamente quando ele fez essa primeira escolha, em que era desobedecer, em ter esse coração. Ali o Senhor já avisou a ele, dizendo que ele já tinha escolhido um outro homem segundo o seu coração, que iria governar sobre Israel. E logo aqui nós vemos mais uma vez ele fazendo uma escolha errada. Porque, irmãos, é uma pequena brecha que nós abrimos, que logo vai se tornando uma grande fenda, uma porta escancarada, para que o inimigo venha e roube tudo de nós. Que possamos realmente vigiar e orar, assim como a palavra do Senhor nos orienta, vigiar e orar, para realmente analisarmos nas nossas vidas o quanto de obediência realmente existe em nosso coração, para que, se não houver a obediência em todas as áreas das nossas vidas, possamos buscar o arrependimento, possamos buscar enquanto é tempo o arrependimento, arrependermos dos nossos maus caminhos, porque a palavra do Senhor, ela vem nos afirmando o quanto aqueles que obedecem desfrutam das promessas, da graça do Senhor, o quanto esses são cheios da alegria do Senhor. Lá em Deuteronômio, no capítulo 28, quero te convidar a abrir a palavra do Senhor. Deixa eu abrir aqui na minha versão, na NVI. Abra comigo lá em Deuteronômio, capítulo 28. Aleluia, Jesus. Diz assim: as bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. Irmãos, a bênção do Senhor, ela não para somente em nós. Ela segue, ela vem sobre nós, assim como vem sobre os nossos filhos, sobre tudo aquilo que tocamos. Sabe, a passagem de José fala muito ao meu coração, porque mesmo quando José foi colocado naquela prisão, ele levou a bênção para aquele lugar, irmãos. Mesmo lá ele foi bênção. Quando ele foi levado ao palácio, foi bênção. E assim é, irmãos, como aqueles que realmente estão completamente rendidos aos pés do Senhor. É frutos. São frutos que nós vemos. É como uma árvore plantada aos ribeiros de águas. Assim são aqueles
que realmente se refugiam no Senhor, que realmente procuram ter um coração reto, um coração quebrantado ao Senhor, um coração rendido à vontade do Senhor. Assim nós podemos ter a certeza de que a bênção do Senhor, ela vem sobre as nossas vidas. Assim como o pastor sempre ministra, as bênçãos do Senhor, elas já estão sobre nós. Mas elas nos alcançam quando nós fazemos a nossa parte, quando nós cumprimos a nossa parte. O Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel em todas as coisas, em todas as suas promessas. Mas é dependência nossa o cumprimento dessas promessas. É necessário o nosso posicionamento. É necessário o nosso posicionamento como aqueles que não abrirão mão da vontade do Senhor, como aqueles que não abrirão mão de prosseguir nos caminhos do Senhor, aqueles que não voltarão atrás, aqueles que realmente estão preparados para serem os ceifeiros do Senhor, aqueles que realmente têm por desejo, têm por um coração ardente a palavra do Senhor. Se coloca em pé, igreja, sabe, que você possa clamar por esse coração, que você possa clamar por uma vida que realmente, uma vida inabalável na presença do Senhor. A palavra do Senhor vem dizendo lá no Novo Testamento que a vida de Jesus era uma vida indestrutível, irmãos. E a palavra e o convite do Senhor é para que procuremos realmente a buscar essa vida de Jesus, a sermos como Jesus, a nos apresentarmos com mãos limpas, com corações puros, com corações com vidas santificadas ao Senhor, santidade ao Senhor, obediência ao Senhor. Que esse seja o nosso maior desejo, em obedecer a palavra do Senhor, em ter essa palavra como a nossa verdade, como a nossa segurança. Toda vez que a sua alma se abater, toda vez que, quem sabe, você se afligir, busque da palavra do Senhor, encontre na palavra do Senhor o conforto, a segurança que o Senhor dá. Em nome de Jesus. Como conversando ontem com o pastor, eu disse: cada vez mais, irmãos, que você busca da palavra do Senhor, é uma escama dos seus olhos que são retirada. Porque muitas vezes aquilo que nós estamos ministrando aqui, quem sabe, você se encontra com o coração fechado, então isso muitas vezes não vai frutificar na sua vida. É como aquilo que fica pelo caminho, chega ali fora, você já nem vai lembrar daquilo que foi ministrado, quem sabe nem o texto que foi lido. Mas que em nome de Jesus você não seja como esse, mas aquele como que recebeu da porção do Senhor, da parte do Senhor, e escolheu guardar, e escolheu se posicionar como alguém que ama realmente o Senhor e deseja os caminhos dele na sua vida. Amém? Aleluia. Feche os seus olhos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua palavra, Jesus. Pela Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Pela Tua palavra, Senhor, que nos revela sobre a Sua vontade para o Seu povo, Jesus. Oh, Deus, que possamos, Jesus, a cada dia nos apresentarmos diante de Ti, Pai, como filhos, como obreiros aprovados, Senhor, que manejam da Sua palavra, Jesus. Como filhos, Senhor, que não desejam, Jesus, ser, Deus, envergonhados, mas aqueles que podem realmente, Jesus, ministrar, abrir os seus lábios e a qualquer momento, Jesus, poder levar da Sua palavra, poder ser bênção, Senhor, em qualquer lugar onde estiver, Pai. Oh, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa ministrar cada vez mais aos nossos corações, Pai. Que essa palavra possa incendiar, Deus, os nossos corações durante essa semana toda, Senhor. Que o Senhor fale, Jesus, ainda mais a esses corações, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fazes em nosso meio, Pai. Nós Te louvamos, Tu és exaltado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Que bênção nos reunirmos. Que bênção estarmos em comunhão na casa do Senhor. Que no próximo domingo às 19 horas possamos nos reunir novamente. Que você traga mais um. Traga mais um para receber do Senhor. Que em nome do Senhor Jesus você possa escolher liberar sobre essa palavra que você recebeu nessa noite para outros.
para que você possa chegar em casa, contar para o teu filho, para o teu marido, contar daquilo que o Senhor vai estar ministrando mais e mais no seu coração. Que possamos realmente não pararmos a palavra do Senhor em nós, mas que possamos partilharmos dessa graça, dessa bênção, desse privilégio. E que esse desejo por meditar na palavra do Senhor dia e noite esteja ardendo em nossos corações. Amém? Amém. Glória a Deus.